Rodrigo, com aparência tensa e semblante carregado, revela para Matilde que está perdidamente apaixonado por Luciana. Seus olhos expressam tamanho amor avassalador, que é sentido por cada partícula do seu corpo. Matilde fica surpresa com a revelação, mas em seu rosto fica claro seu temor. Olhando bem no fundo dos olhos de Rodrigo, Matilde implora em um tom firme e ríspido, para que ele se afaste de Luciana, e o lembra que em alguns dias ele irá casar com a senhorita Clara. Rodrigo, sentindo o peso das palavras de Matilde, acompanhado de um olhar de reprovação, tenta explicar o quão grande é o seu amor por Luciana. Matilde, sem escolha, é ainda mais dura com Rodrigo. Com um tom ameaçador, ela o culpa por sua noiva Clara, movida com um ciúmes desmedido, entrar no quarto de Luciana e rasgar o livro que o jovem Patrício tinha dado a ela, e com um leve tom de raiva que percorre o seu corpo, ela revela que a senhorita Clara tirou de forma brusca o lindo colar que ele tinha presenteado Luciana, e sem dó e piedade o jogou fora. Rodrigo imediatamente é consumido por um excesso de fúria que corrói a sua alma, e se exalta com tamanha injustiça, porém é surpreendido com a acusação de Matilde. Ela o culpa por ele estar cercando Luciana por todos os lados, e despertando os ciúmes de Clara. O fitando bem nos olhos, ela pede para que ele deixe Luciana em paz e não brinque com os seus sentimentos, porque Luciana é boa e pura, e não merece tamanha desilusão. As palavras de Matilde rasgam o peito de Rodrigo, o dilacerando sem piedade, deixando Rodrigo em 1000 pedaços. Luciana é pega de surpresa ao ver estampado na capa de uma revista o anúncio do casamento de Rodrigo e Clara, o que a faz por um momento recordar do dia em que ela e Rodrigo, embriagados pelo amor fulminante que os consumiam, se perderem em um doce beijo apaixonado, que estremeceu todo o seu corpo e nunca mais poderá ser esquecido. Luciana, abalada e tomada por uma forte desilusão, ignora Rodrigo, que se aproxima transtornado como um louco. Sem medidas ele expressa sua indignação pela maldade de Clara ao se desfazer do seu presente, e por Luciana ter se calado com tamanha infâmia. Luciana, confusa e com o coração corroendo de ciúmes, mostra para Rodrigo a revista, e suplicando, tentando evitar que as lágrimas rolassem o seu rosto, pede para que ele a deixe em paz, sem forças para lutar contra essa desilusão. Luciana faz Rodrigo entender que em alguns dias ele estará casado, e ela ficará sem ele. Sem conseguir mais conter as lágrimas teimosas, Luciana diz que não quer ser obrigada a sair do seu trabalho, porque não quer abandonar Patrício, e precisa muito mandar dinheiro para sua mãe, e com a voz carregada de dor, ela pede para que ele a esqueça. Rodrigo, ainda tomado de ódio pela maldade de Clara contra Luciana, é surpreendido por Clara, que o recebe vestida em uma bela lingerie, dominada pelo desejo ardente que lhe consome todo o corpo. Ela tenta seduzir Rodrigo, que se vê sufocado de tantos beijos. Quase sussurrando, Clara revela que pelo seu amor platônico seria capaz de tudo só para tê-lo. Rodrigo subitamente é consumido por uma ira imediatamente, e deixa Clara assustada, quando em um tom nada amigável, diz que este é o motivo de sua visita. Padre Honesto diz a Roselena que para o alívio de sua culpa, ela precisa contar toda a verdade a Cláudio Linhares. Vendo tamanha dor em seu rosto pálido, Padre Honesto tenta confortá-la ao dizer que ela não poderia evitar a morte de Aurora, com um semblante pesado e sofrido. Roselena deixa as lágrimas rolar em seu rosto cansado. Ela concorda que não poderia salvar a Aurora, por isso ela deixou sua filha a seus cuidados, com uma culpa que golpeia sem piedade sua alma, e com voz embargada de dor, Roselena confessa que o seu pecado, que está a matando aos poucos, foi ter dado a filha de Aurora. Chocado com a revelação de Roselena, Padre Honesto, mesmo horrorizado, pede para ela contar toda a verdade para Cláudio Linhares, mas Roselena, tomada por seu medo avassalador, reage brutalmente, se negando várias vezes.
Com os olhos atormentados e cobertos por uma neblina cinza, cheios de angústia e pavor, Roselena desaba no choro, ao dizer vilmente que não pode confessar a verdade a Cláudio Linhares. Depois de interromper o jogo de sedução de Clara, Rodrigo, friamente movido pelo ódio, pelo atrevimento desmedido de Clara ao tratar Luciana com sua maldade desenfreada, olha profundamente em seus olhos e diz que não a reconhece, e se pergunta quem é ela de verdade. Assustada com seu tom frio e duro, Clara questiona por sua atitude sombria. Rodrigo não se detém, e revela que já não quer mais casar. Clara, nitidamente abalada, exige uma explicação lógica, para que ele despedace seu coração assim dessa maneira, faltando apenas 8 dias para o casamento. Rodrigo tenta achar as palavras certas para não magoá-la, mas não as encontram. Clara se rende ao desespero que a invade e toma conta de todo o seu corpo. Em seus olhos faiscam a chama da ira, que deixa claro em seu rosto a dor causada pela rejeição de Rodrigo. Em meio a lágrimas, Clara, inconformada, aposta em sua última cartada, olhando fixamente nos olhos frios de Rodrigo, ameaça acabar com a própria vida se ele abandonar. Rodrigo, pego de surpresa pela ameaça de Clara, fica levemente abalado, pede 1000 desculpas a ela, e tenta convencê-la que a vida não pode se resumir a ele, e determinado a não ceder, pede para conversar com ela em outro momento. Patrício percebe no semblante triste de Rodrigo de que algo não vai bem. Rodrigo, cansado e vencido pela culpa, abre seu coração para Patrício. Ele confessa que não quer mais casar com Clara. Patrício fica bravo, mas não tão surpreso, e o colocando contra a parede. Pergunta se o motivo de sua mudança é por Luciana. Rodrigo é pego de surpresa e não consegue esconder mais seus sentimentos. Com um tom desanimado e angustiado, confessa que ama Luciana como nunca amou outra mulher. Patrício não esconde seus ciúmes estampado em seu rosto, ao ouvir Rodrigo revelar seu amor por Luciana. Rodrigo desabafa, diz que Luciana pediu para que ele se afastasse. Patrício, com um olhar de tristeza e fúria, pede para que Rodrigo cumpra a palavra que ele deu a Luciana. Sem perceber o quanto sua confissão despedaçava e acabava com as esperanças de Patrício, Rodrigo, olhando apenas para sua dor, pede desculpas a Patrício, por ter que ir embora de casa antes de cumprir com a sua promessa de vê-lo caminhar novamente, com o coração sangrando. Ao confirmar as intenções de Rodrigo para com Luciana, Patrício friamente se despede, e garante que será o melhor para todos.